Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje vamos dar continuidade aos nossos aulões de preparação para a prova do vestibular seriado de avaliação da UPE, o SSA. Hoje em especial para os alunos que vão fazer a primeira fase, sobre o assunto de representação gráfica e algébrica de funções. É um assunto que todo ano tem questões envolvendo esse assunto. Vocês podem ver ao decorrer do vídeo que nós vamos responder questões que caíram dentre os anos de 2016 a 2017, ok? Então vocês vão perceber que todo ano tem questão envolvendo esse assunto. Então fiquem até o final do vídeo e não percam nenhum dos detalhes, ok? Bem pessoal, o que já temos no canal até hoje, como vocês podem ver, temos assuntos mais cobrados no SSA. Esse daqui é um deles, em qualquer uma das fases. Temos resoluções completas das provas das edições anteriores, neste caso só da resolução do SSA 2019, da prova que aconteceu em 2019. Temos aqui outras aulas também, em especial aulões de revisão de matemática. Também, pessoal, visita a descrição que eu já vou deixar o link deles, tudo separadinho e organizado para vocês, ok? Olha só, pessoal, ao decorrer aqui do vídeo eu vou responder junto com vocês. Vocês sempre vão estar pausando o vídeo tentando responder antes de mim. Vamos responder as questões que caíram nas edições anteriores do SSA primeira fase sobre esse assunto, é claro. Isso dentre os anos de 2016 a 2019, a última edição, né? Eu selecionei as questões sobre esse assunto e hoje nós vamos responder aqui ao decorrer do vídeo. Bem, para quem não me conhece ainda, eu sou o Professor Vitor e tenho esse canal no YouTube com o intuito de te ajudar a te preparar melhor para a prova do vestibular seriado de avaliação da UPE. Então, pessoal, já se inscreve, deixa o like no vídeo e também ativa as notificações para toda vez que eu enviar conteúdos como esse e outros semelhantes, você ser o primeiro a ser notificado e ficar por dentro de todas as novidades. Então é isso, pessoal, já compartilhe esse vídeo com seu amigo, com seu colega de turma que vai fazer a primeira fase. Então agora vamos lá responder as questões. Bora! Bem pessoal, vamos iniciar aqui com a questão mais fácil que caiu na prova de matemática no SSA 2019. A questão 17 dizia o seguinte: qual a função polinomial do primeiro grau? E o primeiro grau vai indicar exatamente porque o x é elevado ao expoente 1, representa o gráfico a seguir. Então, qual função polinomial do primeiro grau representa o gráfico a seguir? Bem, como vocês podem ver aqui, nós temos as funções nas alternativas e aqui temos o gráfico. Então, essa reta aqui vai determinar qual função? É determinada por qual função, na verdade? E antes de começarmos a resolução, eu peço que você guarde essas informações, pois serão muito importantes no decorrer das seguintes questões. Observa só, pessoal, como é fácil, a partir de uma simples ideia que você tem no início, você já chegaria a eliminar aqui algumas alternativas e, consequentemente, chegaria na resposta tranquilamente. Então, vamos lá, pessoal. Só lembrando aqui, a lei de formação de uma função polinomial do primeiro grau é escrita da seguinte forma. Nós temos aqui o f de x, como vocês podem ver em todas as alternativas, ok? Ela sempre é igual a um valor a que multiplica o x, certo? Que está elevado aqui a 1, por isso do primeiro grau, mais um coeficiente linear chamado de b, ok? Esse daqui é o coeficiente angular, que é o a, ok? E a informação importante vem agora, guarda isso na sua cabeça. Sabe esse valor do b? Esses valores que ficam aqui, olha só, mais 3, menos 3, esse 3 aqui, menos 1/3, esse 1, ele vai indicar exatamente onde essa reta vai tocar o eixo y. Olha só, uma reta só toca esse eixo y somente uma vez, né, em determinado ponto. Então, esse valor aqui que o b vai assumir é exatamente onde ele toca o eixo y. E você pode ver que o b toca o eixo das ordenadas, também podemos chamar assim o eixo y, ele toca no ponto 3. Ou seja, nós podemos dizer que o valor do b é igual a 3. E com isso nós vamos analisar as alternativas e eliminar algumas delas. Olha só, você pode ver aqui que na letra A, na alternativa A, é 3. Aqui está um pouco desordenado, né? Mas também pode ser escrito assim. Você pode ver que é um 3 positivo. Já nessa questão aqui, nessa C, na alternativa C, é um valor negativo. Ou seja, essa reta ela está passando aqui embaixo no valor negativo para o y. Não, né, pessoal? Então, olha, questão eliminada. E essa daqui está passando no ponto menos 1/3, está passando aqui embaixo. Não também, né, pessoal?
Então, já eliminamos essa alternativa também. Olha só como é fácil. E aqui, pessoal, está passando no ponto 1, está passando aqui. Não também, né? Então, com isso, nós já eliminaremos aqui 3 alternativas, ficando agora com uma probabilidade de acerto bem maior, né? De 50% agora. E nos cabe observar exatamente o valor que o A vai assumir. Se ele é um valor negativo ou se ele é um valor positivo, ok? Vou só apagar aqui essas partes para ficar melhor. Bem, e vale ressaltar aqui uma coisa importante, quando estudamos funções polinomial do primeiro grau, é saber se uma função é crescente ou decrescente. Ou seja, quando esse valor do A é maior que zero ou quando ele é menor que zero. Quando é maior que zero, claro que é uma função dita crescente, ok? Crescente, perdão aí pelas letras. Já aqui, ela é uma função decrescente. Ok? Pronto, agora nós precisamos saber, na reta, né, como identificarmos se ela é uma função crescente ou decrescente. É bem simples, pessoal. Basta apenas vocês escolherem 2 pontos aqui sobre a reta. Vejam só, vou escolher esse ponto aqui. Vamos ver. Esse ponto e vamos escolher esse outro aqui, por exemplo. Então, o que foi que nós fizemos com o x? Nós aumentamos o valor para o x, né? Aqui ele é menor que 3 e aqui ele é maior que 3. Nesse caso, se você aumenta o valor do x, o que vai acontecer com o valor aqui no y? Vejam só, nesse valor aqui do y, deu aqui em cima, quando escolhemos um valor menor. Quando escolhemos um valor maior para o x, o valor do y diminuiu. Ou seja, isso caracteriza, pessoal, uma função decrescente. Quando você aumenta o valor do x e o valor do y sempre vai diminuindo à medida que você aumenta o outro, isso caracteriza uma função, aqui nesse caso, decrescente. Agora, se acontece o contrário, caso você escolha 2 valores aí para o x e você percebe que o valor no y sempre vai aumentando, por exemplo, escrever aqui uma função crescente, bem rápido. Elas geralmente são desse formato aqui, e você pode observar aqui, nesse momento, que ao selecionarmos valores para o x, na medida que você vai aumentar aqui o valor para o x, olha o que vai acontecer no eixo y. Na medida que você vai aumentar o valor do x, consequentemente o valor do y aqui também está aumentando. E isso caracteriza uma função crescente, ok, pessoal? Ou seja, nós podemos dizer que esse a é maior que zero. Já nesse caso aqui em questão, esse a é menor que zero, ou seja, assume um valor negativo. E com isso nós podemos dizer que esse a, aqui, como ele também vocês podem ver que é 1 e 1, e que esse a é igual a 1, e sabendo agora que ele é um valor negativo, o valor desse a é menos 1. Ou seja, reescrevendo aqui essa função, pessoal, esse f de x, vou colocar na cor azul, esse f de x vai ser igual a menos 1, que é o valor do a, que multiplica o x, mais agora o valor do b, que é 3. Ok? Então ficaremos com isso, e sabendo que o 1 não há necessidade de colocarmos, né? Então ficaremos com isso daqui, menos x mais 3. Você pode ver que aqui nós temos x mais 3, não é um valor positivo, então ficaremos somente com a alternativa B, que é exatamente essa a alternativa correta, ok? Então, pessoal, bem fácil, bem simples aqui a resolução, o entender dessa questão, né? Então, a partir de agora, guarde essas informações, pois a próxima questão vai precisar dessa informação. Olha só, vai ser uma questão bem simples. A partir desse B, você já vai conseguir determinar de forma só visualmente a alternativa correta da próxima questão. Então, vamos lá. Sim, pessoal, e não esquecendo, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com o seu amigo, beleza? Então vamos lá para a próxima questão. Olha só, pessoal, questão agora do ano 2017, questão 16, já pode pausar o vídeo e tentar responder. Então, vamos lá ler comigo. Qual das alternativas a seguir representa conjuntamente os esboços dos gráficos das funções reais? Tem dessa função f de x, uma função quadrática, e essa daqui g de x, uma função polinomial do primeiro grau, igual a que você viu anteriormente. E olha só, pessoal, você pode ver aqui que já é um pouco diferente da questão anterior, porém você tem a função e você sabe aproximadamente como se comporta o gráfico dessa questão. Basta ver a questão anterior que eu respondi, não é isso?
Então, só reescrevendo ela aqui, essa g de x é igual a 4x menos 4. Então, pessoal, só lembrando aqui, a lei de formação ela é escrita dessa forma, né? Olha só, g de x que é igual a um a que multiplica o valor do x mais um valor aqui para o b. Então, com isso, nós podemos observar que o valor do b, pessoal, olha, está aqui. O b vai assumir um valor de menos 4, ok? Então, com isso, nós já podemos determinar que o valor do b vai estar abaixo do eixo positivo. E só lembrando que esses eixos aqui na vertical é o do y, o eixo das ordenadas também. Já esse eixo na horizontal é o eixo das abscissas, ou o eixo do x, simplesmente assim. Então, pessoal, como sabemos que o b é menos 4, essa reta formada por essa função aqui, determinada por essa função, vai passar no eixo y, no eixo das ordenadas, exatamente no ponto menos 4. Olha só, e ao observar aqui, você veja que esse valor que passa aqui é um valor positivo. Olha só, aqui é um valor positivo também, né? Aqui no y, novamente, é um valor positivo. Novamente aqui é um valor positivo. Olha só, pessoal, onde é que vai aparecer um valor negativo? Então, sem sombra de dúvida, nós podemos considerar isso aqui menos 4. Está abaixo da origem aqui, né? Que marca o zero. E aqui embaixo está os pontos negativos e acima os pontos positivos, né? E se o menos 4 passa exatamente aqui. Então, alternativa correta, sem medo de errar, alternativa letra C. E aí, pessoal, o que achou dessa questão? Caso não tenha entendido, que eu acho muito difícil, deixa essa dúvida lá nos comentários. Então, olha só, essa função aqui, representada por x ao quadrado, isso vai indicar uma parábola. Okay? Uma parábola com concavidade para cima, né? Voltada para cima, pois o valor que acompanha aqui, o valor do x, é um valor positivo. Okay? Então, sendo um valor positivo, essa concavidade, deixa eu me amostrar, essa concavidade vai estar voltada para cima. Se esse valor aqui que acompanha o x fosse um valor negativo, então a concavidade estaria voltada assim para baixo, ok? Logo, com isso, você poderia observar também, substituindo alguns valores, considerando o x igual a 0, o x igual a 1, que à medida que você fosse aumentando, ia formar aqui exatamente essa parábola, ok? Uma função bem fácil, bem simples, que vocês na escola eu tenho certeza que viram que a representação gráfica dessa função, ok? Então, alternativa correta, letra C. E antes de irmos para a próxima questão, eu gostaria que vocês observassem que o valor aqui do A é exatamente o 4, tá bom? Para não ficar dúvida, o A é igual a 4. Você pode tentar substituir valores, vocês vão encontrar exatamente esses pontos aqui, tá bom? Bem, pessoal, a questão, como vocês podem ver, é isso. Essa dica aqui, com certeza, já eliminaria as demais questões, você ganharia tempo para resolver outras questões mais complicadas. Eu espero que você tenha entendido, que não haja dúvida. Caso exista, volta um pouco o vídeo ou deixa a dúvida nos comentários. Então, pessoal, vamos lá para a próxima questão. Agora a questão 17 do ano 2018. Você já viu aqui a questão do ano 2019, 2017, agora a questão do ano 2018, ok? Como eu disse anteriormente, todo ano teve questões envolvendo esse assunto de representação gráfica e algébrica de funções. Nesse caso aqui é de equações, mas pode ser vista também como funções. Está aqui a sua representação gráfica, ok? Então vamos lá, ler comigo. Qual dos gráficos a seguir representa duas grandezas inversamente proporcionais, cuja equação que as relaciona é y igual a 5 sobre x? Com x, pessoal, olha só. Os valores que você irá pegar para substituir o x são valores positivos, são valores maiores que zero. Bem, pessoal, antes de iniciar essa questão, caso você saiba como é representada graficamente uma função exponencial, tenho certeza que só de olhar aqui essa questão você já saberia qual a alternativa correta. Olha só, vou tentar aqui simplificar para vocês. Geralmente, funções assim, no qual temos o denominador aqui sendo o x, né? Isso aqui vai caracterizar uma função exponencial. Nesse caso aqui é uma equação, mas vamos tratar de funções exponencial. Olha só, pessoal, esse daqui, como nós sabemos, é o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, né? Como as duas anteriores que vimos
nas questões anteriores. Então, essa daqui você eliminaria, pois se trata de uma função exponencial, ok? Retas representam funções do primeiro grau. E aquelas que têm esse formato, uma função quadrática? Então, você pode observar que são funções que se comportam dessa forma. Como assume valores somente positivos, claro que o eixo só vai ocupar aqui no eixo do x, ok? Mas caso assumisse valores negativos também, olha só, isso aqui seria uma parábola, ok? Então, essa alternativa letra B, nós também podemos eliminar. Diga outra aí que nós vamos eliminar também. Essa daqui, né, pessoal? Alternativa letra D, também é da mesma forma que... pode ser entendida da mesma forma como essa alternativa B, ok? Então, essa daqui nós também eliminaríamos. Agora, observa só o seguinte. Temos aqui dois gráficos semelhantes. O que é que diferencia ele? É que um está no primeiro quadrante. Esse aqui é o primeiro quadrante, né, pessoal? Esse é o segundo. Vamos ver aqui, terceiro quadrante. Esse aqui é o quarto quadrante, ok? Então, vejam só. Esse aqui está representado no terceiro quadrante. E essa informação aqui, galera, é matadora. O x tem de ser maior que zero. Ou seja, esses valores aqui para o x, que dão um valor no y, você veja que do lado esquerdo aqui da origem vai representar valores negativos para o x, não é isso? E já aqui, nessa alternativa letra C, você vai observar o seguinte, que os valores que você está escolhendo aqui são sempre valores positivos, que estão à direita do x, ok? Então, com isso, você já pode aqui gabaritar essa questão alternativa letra C. E caso você teria dúvida em como isso se comporta, basta você tentar montar aqui uma pequena tabela. Olha, coloca os valores para o y e os valores para o x. Aí tenta substituir e ver o que você encontra. Olha só, vamos substituir nessa fórmula aqui, viu, pessoal? Olha só, o valor do x quando é maior que zero, o primeiro é 1. Então, 5 dividido por 1, o valor do y é 5. Vamos lá para outro. Quando x for 2, 5 dividido por 2 vai dar 2,5. É isso? Vamos colocar aqui na forma decimal. Quando x é 3, olha, vai dar 5 terços, né? Agora vamos considerar o x igual a 5. Vejam só o que acontece. Quando x for 5, 5 dividido por 5, o y vai dar 1. Então você pode ver que na medida que você vai aumentando o valor para o x, o valor para o y aqui está diminuindo, não é isso? E veja só o que está acontecendo aqui nesse gráfico. Você pode ver que na medida que você vai aumentando aqui o valor para o x, o valor para o y sempre vai dando menor, né? Olha, eu peguei aqui o valor máximo para o x, que está aqui, né? E se você pegar um valor aqui no início, o valor do y sempre ele é maior. Então, na medida que você aumenta o valor para o x, o valor do y vai ser sempre menor, ok? Então, pessoal, questãozinha aqui, não tão complicada, né? O interessante aqui era você perceber como se comportam os gráficos. Vou apagar para ficar melhor e vou dar uma segunda revisão para vocês. A ideia aqui, primeiramente, era você saber diferenciar os tipos de gráficos. Essa daqui, como é uma reta, representa uma função do primeiro grau, uma função afim. Então, quando se trata de função do primeiro grau, o comportamento do gráfico é uma reta. Quando se trata de função quadrática do segundo grau, no qual o x está elevado ao quadrado, são funções que se comportam através de parábolas, okay? Como essa daqui da letra A, perdão, da letra B e da letra D, que se comporta como parábolas. Já essas duas outras alternativas aqui, a C e a E, são representações de equações exponenciais, ou seja, se comporta dessa seguinte forma, e são um pouco inclinadas para o outro lado, ok, pessoal? Então, vamos lá para a próxima questão, e caso não tenha entendido essa resolução, volta um pouco o vídeo ou deixa a dúvida nos comentários. Então, pessoal, vamos lá para a próxima. Novamente, questão do ano 2018, agora questão 19, foram duas questões envolvendo esse conteúdo no mesmo ano. Então, vamos ler comigo, e caso queira responder, já pausa o vídeo. Então, vamos lá. Em um mesmo sistema de coordenadas cartesianas, no plano cartesiano, considere as representações das funções f de x e essa g de x. E a pergunta é em quantas regiões, olha lá, em quantas regiões essas representações dividem o plano. E aí, pessoal, conseguem responder essa? Essa é um pouco diferente das questões que estamos habituados a ver,
mas vocês vão perceber que não é tão complicada de ser resolvida. Vamos primeiramente fazer o que ele pede aqui, né? Considere as representações das funções. E em seguida vamos precisar escrever o gráfico delas, né? Para determinar em quantas regiões essas representações dividiu o plano. Olha só, vou representar aqui o plano cartesiano. Então, pessoal, agora nos resta é fazer a representação gráfica dessas duas funções aqui para saber em quantas regiões esses dois gráficos dividiram o plano, ok? Então vamos fazer isso primeiramente começando pela função polinomial do primeiro grau. Agora observa o seguinte, pessoal, esse menos 2 aqui é o valor no qual essa reta vai tocar o eixo y, não é isso? Então já detalhei aqui, esse vai ser o ponto menos 2. Então esse daqui é um dos pontos no qual a reta vai passar. Ou seja, se colocarmos aqui as coordenadas dele, é 0 para o x aqui na origem, não é isso? E aqui o valor do y é o menos 2, ok? Então nós precisamos de um outro ponto que está aqui sobre o eixo x, de tal forma, não é isso, que o y seja 0. E nós vamos descobrir aqui um valor para o x. E isso, pessoal, é bem fácil, bem simples de nós resolvermos. Basta nós considerarmos aqui, vou reescrever essa função g de x, que é igual a menos x menos o valor do b, que é menos 2. E vamos considerar esse g de x igual ao próprio y, que é igual a menos o x menos o 2. Okay? E o que nos resta fazer agora é substituir o valor do y, sabendo que esse é o x e esse é o y, né? Vamos substituir ele por 0. E vejam só, 0 vai ser igual a menos x menos o 2. E com isso nós vamos determinar o valor do x, que é exatamente a ordenada dele aqui nesse par ordenado. Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos passar esse menos 2 para o primeiro lado, né? Vamos isolar o x. Aí vamos ficar com o 2 positivo. Quando trocamos, invertemos o sinal dele, menos o x ainda. E para tornar o x positivo, nós precisamos multiplicar toda essa equação por menos 1. E multiplicando menos 1 por 2, teremos menos 2. E multiplicando o menos x por menos 1, vai dar x. Ou seja, invertemos o sinal de todo mundo. Ok? Então esse x, no final das contas, é menos 2. Substituindo, ficaremos aqui com menos 2. E esse ponto, pessoal, aqui no plano cartesiano, ficaria localizado aonde? Se o y é 0, o valor do x é menos 2, então vai ficar mais ou menos por aqui, né? Menos o 2. E a partir desses dois pontos, determinaremos essa reta que é representada por essa função g de x. Ela ficaria da seguinte forma. Ok, pessoal? Então já temos representado aqui exatamente a reta que representa essa função g de x aqui de azul. Ok, pessoal? Então vamos determinar agora a parábola que é formada por essa função aqui. Então, nesse caso, o que nós iremos fazer? Vamos encontrar as raízes dessa função. Ok? Para encontrarmos as raízes, nós podemos ou usar a fórmula de Bhaskara ou perceber que ela pode ser facilmente encontrada da seguinte forma. Esse f de x é igual a x ao quadrado menos o 4. E nesse caso nós precisamos encontrar as raízes, que são exatamente onde essa parábola vai tocar o eixo x. Ok? Encontrando as raízes dessa função aqui, uma função quadrática, nós vamos encontrar exatamente onde esses pontos interceptam o eixo x, o eixo das abscissas. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos considerar o f de x igual a 0, porque o f de x é o valor do y, tá bom? Y vai ser igual a x ao quadrado menos 4, e esse valor do y vai ser igual a 0, para assim estarmos encontrando as suas raízes. Olha só, x igual a x ao quadrado menos 4. E o que nós vamos fazer agora? Passar o menos 4 aqui para esse outro lado, então ele vai ficar positivo. Isso vai ser igual a x ao quadrado. Só inverter aqui os lados, deixar da forma mais habitual. X ao quadrado que é igual a 4. Então o que vai acontecer? Vamos para cá. O que vai acontecer com esse x, com esse quadrado? Então ele vai ficar mais ou menos a raiz de 4. Logo esse x vai ser igual a mais ou menos 2. Ou seja, as raízes dessa função, o x' vai ser igual a menos 2 e o x duas linhas vai ser igual a 2 positivo. Ok? Então, nesse ponto aqui, que já está marcado, e nesse outro aqui, essa parábola vai passar por esses pontos. Mas vejam só, ela é uma parábola que tem um valor
positivo, ou seja, a sua concavidade é voltada para cima. E sabendo que esse valor aqui, esse outro ponto é 2. Então, pessoal, para representarmos aqui essa função quadrática, sabendo que esse valor que acompanha aqui o x é um valor positivo, isso vai indicar a concavidade voltada para cima dessa parábola, não é isso? Então, nós sabemos que ela passa por esses dois pontos. Bem, pessoal, considere isso aqui como uma parábola, ok? Ficaria mais ou menos dessa forma aqui. Então, agora nós já temos desenhado, esboçado aqui os gráficos dessas duas funções, certo? O que nós precisamos saber agora é em quantas regiões essas representações dividem um plano. Ou seja, o que é isso? O que é dividir o plano? Então, quando você vê situações como essa, que fala em dividir o plano, você simplesmente desconsidere os planos. Vamos apagar os planos e ver em quantas partes ficaram divididas. Vamos lá fazer isso. Então, pessoal, a partir desse momento, é bom considerarmos também que essas pontas elas tendem a um infinito, que ela não tem fim, ok? Então, você vai perceber que foi dividido em quantas regiões aqui esse plano. Vejam só, aqui nós temos uma região, aqui de verde, ok? Vamos colocar aqui de amarelo. Nós vamos ter, aqui dentro dessa parábola, nós vamos ter outra região, a terceira. Outra aqui de vermelho, essa daqui maior. Uma terceira região. Agora aqui esse outro lado aqui de baixo de azul. 4 regiões. E por último, pessoal, vamos colocar de preto. Vamos colocar de preto mesmo. Essa outra região aqui embaixo. Ok? Então, em quantas foram? 1, 2, 3, 4 e 5 aqui com essa última que está aqui dentro. Ou seja, alternativa correta, letra D. Bem, pessoal, estamos diante aqui da questão agora do ano 2016. Uma questão que era uma das mais complicadas da prova. Não era tão fácil perceber isso. Dependendo também do grau de estudo que você teve acerca desse conteúdo, ok? Então vamos ler aqui comigo. Um professor de matemática aplicou a seguinte função quadrática para os alunos. Essa daqui, f1 de x, que é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Em seguida, começou a alterar os valores do termo independente. O que seria o termo independente, pessoal? Então, é exatamente esse valor aqui, o 1. Ele colocou 8, colocou 16 e colocou 32, ok? Então é o seguinte, o termo independente de x dessa função, obtendo 3 novas funções, que é essa daqui, f2, f3 e f4 de x. Então, a pergunta é o seguinte, sobre os gráficos de f2, f3 e f4 de x, em relação ao primeiro gráfico, então nós precisamos aqui já sabermos o gráfico dessas 4 funções que nós temos. É correto afirmar que interceptarão o eixo x nos mesmos pontos, o eixo y nos mesmos pontos, terão o mesmo conjunto imagem, terão a mesma abscissas, ou seja, terão o mesmo x do vértice, terão a mesma ordenada, terão o mesmo y do vértice. Então, pessoal, prestem bastante atenção, uma questão aqui que vai te ajudar até também a entender melhor o assunto, caso você não se sinta muito confiante. Então, pessoal, inicialmente nós precisamos dos gráficos dessas 4 funções. Faremos o seguinte, inicialmente você pode observar que a lei de formação de uma função quadrática ela é escrita da seguinte forma. O f de x, que é igual ao ax ao quadrado, isso o a nesse caso é 1. Temos o b aqui que seria o menos 2, não é isso? Que é mais o valor do b, x, mais um valor do c, que é exatamente o valor do termo independente. Vocês lembram que em uma função polinomial do primeiro grau, que é escrita dessa forma aqui, ax mais bx, como vimos nas questões anteriores, esse b, que está sozinho, esse termo independente, ele indica exatamente onde o gráfico toca o eixo y, o eixo das ordenadas. Então, se nós observarmos aqui, numa função do segundo grau, nesse caso, o que vai cortar o eixo y é exatamente aqui o valor desse c. Ok? Então é bem interessante isso, né, pessoal? Por quê? Se vai cortar o eixo y, nós já vamos saber aqui se eles interceptarão o eixo y nos mesmos pontos. E você pode observar que nesse caso aqui ele toca o eixo y no 1, por exemplo. Vou desaparecer para ficar melhor. Sendo aqui o gráfico, o plano cartesiano, perdão, aqui sendo o y e aqui sendo o x. Então ele fala que nesse primeiro
ele toca aqui no ponto 1. Já no segundo toca no ponto 8, no 16 e lá em cima no 32. Então você pode perceber que interceptarão no eixo Y nos mesmos pontos? Não, né, pessoal? Se nós saber que a partir desse C vai indicar exatamente onde essa parábola vai tocar o eixo Y, nós sabemos que essa variação vai ocorrer a partir desse C. Então, sendo o C diferente para todas as funções, certamente vão tocar em pontos diferentes. Nesse caso, são esses que nós estamos vendo aqui. E aproveitando já, pessoal, vamos aqui estudar essa alternativa A. Interceptarão o eixo X nos mesmos pontos? Então, para sabermos se elas interceptarão o eixo X nos mesmos pontos, nós temos de encontrar, pessoal, o delta de cada um. Lembra? Em uma função quadrática, como é encontrado o delta? É pela seguinte fórmula, né? É b ao quadrado menos o valor 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então vamos estar encontrando em cada uma. E se nesses valores nós encontrarmos o seguinte, que esse delta é um valor maior que zero, isso vai indicar que vamos encontrar duas raízes reais e diferentes. Ou seja, vai tocar aqui o eixo X em cantos diferentes. Por exemplo, aqui nesses dois pontos, ok? Se esse delta for igual exatamente a zero, isso vai indicar que essa parábola vai tocar o eixo X somente em um ponto, ok? Já se esse delta for der um valor menor que zero, o que vai acontecer? Não vai existir raízes reais para essa equação. Então não vai tocar nenhuma vez aqui no eixo Y. E ele ficará mais ou menos aqui, por aqui, dependendo do valor do A, né? Ele vai indicar a concavidade se é para cima ou para baixo. Então são exemplos aqui de duas parábolas que não interceptam o eixo do X, ok? Então só colocando aqui os exemplos para vocês dessas outras, quando for maior que zero, a parábola vai dar mais ou menos assim, como nós vimos nas anteriores. E quando esse delta for igual que a zero, vai ser uma parábola aqui desse tipo. Quando A for positivo, ela tem a concavidade para cima. Já se esse A for negativo, vai ter uma representação mais ou menos dessa forma, ok? Entendido isso, então nós precisamos encontrar aqui o delta de cada um, né? Então vamos fazer isso. O delta aqui dessa função 1, do f de 1, vejam só. Esse delta vai ser igual a quanto? Olha só, o valor do A é o valor do 1, ok? O valor do B é menos 2 e o valor do C é 1, ok? Então, entendido isso, pessoal, vamos substituir aqui nessa forma. Para o F1, o B é menos 2, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é 1. Então, menos 4 vezes 1, vezes 1. E o que nós vamos encontrar? Que esse delta, menos 2 ao quadrado, dá 4 positivo. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 1, também dá 4. Ou seja, nós temos que esse delta é igual a zero. Ou seja, vai interceptar no plano somente em um ponto. Por exemplo, nesse daqui. Como o valor do A é positivo, vai ser uma concavidade voltada para cima, ok? Então vai tocar somente um ponto. Vamos encontrar agora para essas demais. Para F2, vamos só colocar aqui que para F1, o delta deu igual a zero. Olha só, pessoal, para esse F2, esse delta vai ser igual a quanto? Olha só, é nesse daqui. Qual é o valor do A? O valor do A é 1. O valor de B é menos 2 e o que vai mudar é somente o valor do C, né? Então vamos só substituir. Será sempre menos 2 ao quadrado menos 4, que multiplica o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que agora é 8. Então o que nós teremos? Que esse delta vai ser igual a 4, aqui, menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 8 dá 32. Então 4 menos 32, isso é igual, pessoal, a menos 28. Né? Isso, então, a representação no gráfico, quando ela é menor que zero, lembrem lá, isso vai dar duas raízes que não são reais, ok? Então não tocarão em nenhum momento o eixo X. E com isso, nós já podemos eliminar aqui essa letra B, concordam comigo? Por quê? Porque na alternativa A fala o seguinte, interceptarão o eixo X
nos mesmos pontos. Você pode perceber que o F1, o delta foi igual a zero. Já nessa F2, o delta foi menor que zero. Ou seja, esses dois já tocam em cantos diferentes. E no F3, o F4 vai dar da mesma forma, vão tocar em cantos diferentes também. Então, pessoal, com isso você pode perceber que essa daqui também está eliminada. Vamos agora analisar aqui essa alternativa C. Terão o mesmo conjunto imagem. E o que seria o conjunto imagem, professor? Vou dar aqui um exemplo para vocês. Considere aqui o eixo Y e aqui o eixo X. Okay? O que significa o conjunto imagem? É exatamente, vamos supor, a projeção. Vamos colocar aqui, esse valor é menos 2. O valor aqui de baixo. A imagem, pessoal, é exatamente aqui a reflexão dessa parábola no eixo Y. E nós escrevemos da seguinte forma. Só esse conjunto imagem é igual. Só vocês podem ver que o x, ele em alguns casos pertence ao conjunto dos números reais. Aí tal que esse x, ele é sempre, que é menos 2, né? Menos 2. Esse x vai ser sempre maior do que menos 2. Ok? Então esse é o conjunto imagem aqui para essa função, uma função qualquer, uma função quadrática qualquer que eu acabei de determinar. Agora observe, pessoal, será que nesse caso aqui, quando diferentes, vejam só, vou colocar aqui em cima, olha aqui o valor do y e esse aqui é o conjunto imagem. Vocês podem ver que essa passou abaixo do eixo y e essa daqui ficou acima do eixo y. Então você pode dizer que esse conjunto imagem aqui é igual a esse outro, que é o menos 2. Você pode ver que tem um intervalo aqui que não é igual, que não está contido nesse intervalo aqui de cima. Então nós podemos dizer que não possuem a mesma imagem, né? Só possuem a mesma imagem quando se comportarem de formas idênticas. Quando a reflexão aqui desse gráfico no eixo y forem iguais. Essa é a melhor forma que tenho aqui para explicar para vocês como funciona o conjunto imagem. É só observar a reflexão no eixo y dessa parábola. Aqui embaixo fica o ponto menor, o mínimo dessa função. Ok? Nesse caso aqui foi acima do eixo y, né, da origem do eixo y. Esse caso possuem funções diferentes. E a partir do delta você vai saber determinar se eles terão o mesmo conjunto imagem. Porque é o seguinte, quando nós encontramos aqui o delta do F1, o que nós sabemos que ele deu igual a zero. Ou seja, no gráfico, ela possui duas raízes reais iguais. Ou seja, a sua imagem vai começar aqui do zero e vai se estender até o infinito. Não é isso? Já no F2, ela não possui raízes reais. Não é? Então não vai interceptar aqui a origem. Não vai interceptar o eixo x, ok? Então, com isso, nós podemos dizer que eles não possuem, que essas funções não possuem o mesmo conjunto imagem. Então, nós podemos eliminar essa alternativa também. Ó. Terão o mesmo conjunto imagem? Nós sabemos que não terão o mesmo conjunto imagem. Não é isso, pessoal? Vou apagar agora para ficar melhor a nossa visualização, porque tem ainda essas duas alternativas. Então vamos lá, pessoal, vamos analisar agora essas duas alternativas. Terão o mesmo x do vértice, terão o mesmo y do vértice, e aí? Qual dessas duas aqui está correta? Então vamos analisar o seguinte, pessoal, que nessas funções, ao desenharmos os gráficos delas, vocês deveriam perceber, por exemplo, aqui eu vou desaparecer para ficar melhor, para termos mais espaço. Bem, pessoal, a partir dessas mudanças que esse professor fez aqui, nesse gráfico, e a partir da análise desses gráficos, você iria perceber o seguinte, durante a construção. Vocês podem tentar desenhar esses gráficos aí no caderno de vocês, tá bom? Mas eu já vou adiantar aqui para o vídeo não ficar tão extenso. A representação aqui para esse F1 ficaria mais ou menos aqui dessa forma. Ok? Esse daqui é os valores para o F1. Daria somente uma raiz real e daria duas raízes reais e iguais, né? Certo? Aqui embaixo. E ao passo que ele fosse aumentando aqui o valor para esse termo independente, esse C,
O que iria acontecer com o gráfico? Você iria perceber que ele iria somente fazer isso, pessoal. Ele iria aumentar aqui o valor sobre o eixo Y. Esse daqui é o F2, tá bom? Esse aqui é o F2, vamos considerar. Esse aqui é o F3. E se prolongássemos aqui para cima, ficaria aqui o F30, o F4, certo? Esse daqui que foi 32. Então, pessoal, com isso você pode observar aqui que a única coisa que estaria acontecendo, quais seriam os mesmos? Seria o X do vértice ou seria o Y do vértice? O que seria o vértice? Exatamente, pessoal, esse ponto aqui, tá? Olha só, aqui no X estaria sempre aqui nesse valor e já no Y estaria aqui do lado, né? Então você pode perceber que o Y, os valores aqui para o eixo Y, ele sempre iria estar variando. A única coisa que estaria igual aqui, em todos os casos, é exatamente o valor que corresponde aqui no eixo X, né? Então nós podemos dizer que eles sempre terão aqui o mesmo X do vértice, que corresponde à alternativa letra D. Então, pessoal, na medida que ele vai aumentando ou diminuindo aqui esse valor para o C, o que acontece com o gráfico? Ele vai aumentando ou diminuindo no eixo Y, ok? Então, quando alteramos esse valor, ele vai alterar o gráfico. O gráfico vai ser praticamente igual, só que vai estar somente se deslocando, nesse caso, para cima, tá bom? Então, eles terão a mesma abscissa, né? Que estarão aqui nos valores do X. Ordenada estariam no Y. Como podemos ver, é no X, alternativa letra D. E no mais é isso, pessoal. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para quando eu enviar conteúdos novos, você ser o primeiro a ser notificado. E também não esquece de compartilhar esse vídeo com seu amigo para que ele também possa ter acesso a essas informações.